Bom dia a todos, que Deus abençoe seu dia e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você onde você estiver, que ela também esteja em todas as nações, principalmente Israel neste momento tão dolorido, né? Nós vamos falar hoje de Salmos 33, 12. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Senhor, nós agradecemos, Pai, por mais um dia na sua santa e preciosa presença, Senhor. Eu quero te agradecer, Pai, por tudo que sou, por tudo que tenho. Peço proteção, Pai, na nossa família, para o meu filho, para todas as pessoas que estão aqui também acompanhando essa live, Pai, que o Senhor possa abençoar essas pessoas, que o Senhor possa entrar no coração, resgatar almas, curar almas, corações e espírito, que ainda estejam perdidos, que não conheçam a sua verdade, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa de forma sobrenatural agir, de forma poderosa agir na vida dessas pessoas, aqueles que precisam ser curados, sejam curados, aqueles que precisam ser acalentados de alguma forma pelo teu amor, Senhor. Toca, Pai, vai tocando, vai tocando. Dê essa paz que excede todo entendimento a todos que estão aqui, Pai. Eu experimento dessa paz, Senhor, que o Senhor dá. E eu sou testemunha viva de que é possível viver na alegria, tendo muito, tendo pouco. Assim como Paulo falava, estando na aflição, você se manter em paz. Aquela paz que excede todo entendimento, porque nós temos Ti, Senhor. O Senhor se mostra presente naquele que tem fé, naquele que tem um coração entregue a Ti, Pai. O Senhor é real. Eu creio e eu sei que o Senhor é real, porque o Senhor já se mostrou para mim. E o Senhor é real e eu estou aqui para provar a todos, também como uma testemunha viva de que o Senhor é real. E que essas pessoas elas possam sentir tudo que eu sinto todos os dias, que elas possam experimentar milagres, Senhor, na Tua presença, Senhor. Mostra para elas, Pai. Se você quer sentir isso dentro de você, Senhor, que se vocês querem sentir tudo isso, convide Jesus para fazer parte da sua vida, convide Jesus para entrar na sua casa. Ele só entra onde ele é convidado. Convide ele para entrar na casa do seu coração, convide ele para entrar na sua casa, convide ele para entrar no seu trabalho. Ele vai se mostrar para você. Ele vai se mostrar para você. Nós agradecemos, Deus, que eu seja apenas um instrumento da Tua vontade e que essa palavra de hoje possa ser um alimento vivo em cada coração que estiver aqui presente. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, minha amiga amada Márcia. Que bom ter você aqui. Sueli também. Que bom ter você aqui. A paz, amadas do Senhor. Bom dia. Nós vamos falar, né? Da felicidade da nação que serve ao Senhor, né? Nós estamos vendo aí o exemplo de Israel, né? Os soldados estavam lá, meio àquela guerra, louvando. Essa é a felicidade, essa é a paz que nós temos diante de qualquer conflito, por pior que seja o conflito, nós estamos em paz. Você vê os soldados israelenses em meio àquela guerra, aquele terrorismo, aquelas barbáries, eles estavam ali louvando ao Senhor e estão conseguindo, né, dominar toda essa situação, porque é o Senhor conosco. E a felicidade da nação que serve ao Senhor, né? Infelizmente, aqui, nossas senadoras se colocando contra a nação cristã, né? Mas nós sabemos o quanto nosso Deus, a certeza que nós temos dentro de nós, de que nosso Deus é conosco. Essas pessoas que não creem nessa verdade não podem experimentar desse amor, das experiências que nós temos com Ele. Mas que o Senhor possa tocar nesses corações também, que eles possam ser transformados, né? É o que nós desejamos, que o amor de Cristo toque o coração de todos aqueles que não creem nessa verdade. Porque se não fosse uma verdade
tão plena, tão verdadeira, se não fosse a palavra viva de Deus, né? Os principais terroristas não os perseguiam. Hitler não teria buscado essa verdade para eliminá-la, né, daqui da terra, e outros também que tentam de toda forma exterminar a Bíblia, exterminar. Nações não seriam proibidas de ler essa palavra, porque ela liberta, porque ela mostra uma verdade, ela confronta. Ela não deixa governantes nem comunidades dominarem a nossa mente. Cristo, ele é um libertador. Ele ele nos mostra que ele é o Rei dos Reis e que nós temos que ter a mente dele. E que quando nós temos a mente dele, nós podemos criar qualquer coisa. Nós somos libertos de qualquer tipo de opressão. E essa verdade, ela tem que ser dita a todas as nações. Todas as pessoas precisam receber essa verdade. E quando isso for possível, nosso Senhor estará aqui. Esse texto sagrado de Salmos 33, 12, versículos 12. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Tudo isso que está acontecendo, ele tem uma explicação, né? Desde lá do Antigo Testamento, né? Desde a gente tem como explicar tudo isso, dessas oposições que estão ocorrendo, né? E tudo isso se dá ao fato da desobediência do homem. Em alguma circunstância, né? Nós vimos lá em Abraão, ele tinha a promessa, ele era um homem de fé plena, ele é considerado pai da fé, mas ele foi levado, assim como Adão também foi levado, né, à desobediência. Então, Abraão, ele não esperou a promessa de Deus se cumprir, porque ele foi ter filhos. O Isaac foi nascer quando ele já tinha mais de 90 anos. E a sua esposa, né, ela fez com que nascesse o filho com Agar, sua serva, Ismael e Isaac. Eram 2 filhos de Abraão, né? Então, essa região toda, se você for buscar nas origens, está aí a desobediência do Senhor, né? A gente verifica que desde a antiguidade a luta pelo território está por conta dessa questão espiritual de desobediência. Então, eles se confrontam. Bom, mas voltando aqui para esses Salmos 33, versículo 12. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Esse texto sagrado, ele destaca a felicidade do povo que serve Deus, né, como Senhor e Salvador, e tem como seu Senhor o nosso Deus Todo-Poderoso. Vale a pena servir a Deus, servir Jesus Cristo com fidelidade, pois as promessas de fidelidade dele são para todas as pessoas que servem a ele com fidelidade. A desobediência, ela traz consequências para a nossa vida. Como nós falamos, né, no início, todos esses conflitos que estão tendo nessas regiões, principalmente Israel, Palestina, é tudo consequência da desobediência do homem, de não crer na palavra dele até o final e por algum motivo desobedecer e não seguir os planos de Deus. Na Bíblia é revelado que Israel, ele só vivia feliz quando aceitava Deus como seu Senhor. Quando os israelitas trocavam o Senhor Deus por Baal, perdiam todos os benefícios da aliança e entravam em colapso social, econômico e espiritual. E o que acontece nos dias de hoje, quando a gente idolatra outras coisas e não serve ao Senhor, né? Acima de todas as coisas. É o que acontece com a gente. Os conflitos começam a partir daí, a partir da desobediência. A partir do momento que você coloca pessoas acima de Deus, dinheiro acima de Deus, cargos, ego, vaidade, tudo que você colocar acima de Deus, você está idolatrando a isso que você está dando prioridade antes de Deus.
Vamos ver os exemplos nas escrituras de um povo feliz, o que eles faziam, né? Em 2 Samuel 5, versículo 12, vemos que o rei Davi, reconhecendo Deus como Senhor da nação de Israel, se os governantes humanos reconhecessem o verdadeiro Deus como Senhor da nossa nação, o país inteiro seria feliz. Por quê? Porque nós iríamos modelar um caráter pleno e perfeito. O único que foi pleno e perfeito é Jesus Cristo. Uma nação cristã modela esse caráter. Perfeitos nós não seremos nunca. Nós podemos falhar, mas pelo menos a gente tem uma referência de quem é bom, de quem promove a paz, ele é o príncipe da paz. Então, muitos deles distorcem essa situação. Quando a gente passa a idolatrar outras coisas, né? Ao invés de seguir os mandamentos do nosso Senhor, a gente cai. Em 1 Reis 4:25, é revelado um Israel feliz, de norte a sul, nos dias de Salomão. Judá e Israel, eles habitavam seguros, cada um debaixo de sua videira e debaixo de sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Todos os dias do reinado de Salomão tiveram paz, mesmo ele caindo. Mas ele teve paz no seu reinado, porque Davi já tinha preparado para ele todo o território e o aconselhou. Falou para o filho, escolha sempre ter a sabedoria, sempre obedecer a Deus, que você terá um reinado de paz. E assim ele fez, mesmo que ele tenha falhado, ele teve um reinado de paz. No Salmo 144, versículo 15, o salmista Davi também confirma a felicidade da nação que serve ao Senhor, dizendo: bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Em Provérbios 8:34, a sabedoria também afirma: bem-aventurado o homem que me dá ouvidos. Você percebe que Deus, desde o início, ele busca a obediência em primeiro lugar. Ele busca a perfeição no homem. E a perfeição requer um processo de santificação. Jesus foi santo. Jesus não se rendeu aos pecados. Nesses tempos que nós vivemos hoje, comparada à época de Noé, nós estamos vivendo a mesma situação. Deus, ele está falando, não é possível. Já mandei o dilúvio, já mandei Jesus. E o povo repetindo o mesmo padrão. Estamos repetindo o mesmo padrão. E, novamente, nós só estamos aqui por causa dos justos, né? Por causa da nossa herança, né? De Abraão, os justos, por causa da nossa fé e da nossa crença no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a gente precisa, nesse tempo, promover um comportamento de santidade, porque é isso que vai fazer com que as pessoas se rendam, porque as pessoas nos coloquem mesmo num patamar de Jesus. É a nossa atitude, é o nosso comportamento que gera almas para o reino. Nós devemos modelar o comportamento de Jesus e seguir em obediência a Deus. Em Isaías 27, versículo 6, é dito que dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Em Isaías 60, 21, 22, o Senhor também promete fazer do seu povo uma nação forte, dizendo: e todos do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obras das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000, e o mínimo um povo grandíssimo. Eu, o Senhor, a seu tempo, o farei prontamente. O Senhor também diz: irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém.
você vê, né? Desde a antiguidade, né? Desde essa época, existe essa diferença dos legalistas, os religiosos e os cristãos verdadeiros, aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus Cristo. É isso que a gente precisa fazer, seguir o nosso Senhor Jesus Cristo, modelar o comportamento dele. A religiosidade leva a isso, ao conflito que a gente está vendo. Por quê? Porque o Senhor ainda não preenche o coração completamente dessas pessoas. Elas não entenderam, elas não tiveram uma mudança de consciência, né? Em Abacuque 2, versículo 14, Abacuque afirmou: a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aleluia! É para isso que nós estamos aqui, nesse campo missionário que é a internet, para que toda a terra conheça o Senhor Jesus Cristo. Em Zacarias previu: assim virão muitos povos e poderosas nações buscarão em Jerusalém o Senhor dos exércitos e irão suplicar a bênção do Senhor. Em Zacarias também, no versículo 23, 8:23, o Senhor usa a boca do profeta, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Todas as nações da terra hão de reconhecer verdadeiramente que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. O profeta Malaquias escreveu: todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é a promessa para um povo que tem o Deus vivo como o seu Senhor e Salvador. Nós seremos essa terra quando primeiramente nós habitarmos isso dentro de nós. A primeira casa a habitar Jesus Cristo, a mostrar esse templo sagrado, somos nós. Quando cada ser humano ser avivado no espírito, na mente, cada um terá plena convicção de fé. É a partir daí. Por isso que Deus tem pressa. Todos nós precisamos chegar nesse avivamento. Por isso que Deus tem pressa de organizar a tua casa. Primeiro, a casa do seu coração. Segundo, a casa da tua mente, do teu espírito. A sua casa, a sua família. Terceiro, cada ser humano estiver organizado com o seu templo, que é você. Você é o templo de Deus nessa terra. Quando você estiver alinhado com o Senhor, andando em obediência e santidade, você terá um espírito avivado. E esse avivamento vai transbordar, porque Deus não fez nada para que a gente pudesse ficar retido. Todas as sementes que Ele plantou no nosso coração, elas germinam, e essas sementes elas precisam gerar frutos, e o fruto será desta terra quando Deus for reconhecido como único Senhor e Salvador em todos os lugares desse planeta. Essa nação servirá ao Senhor e haverá o avivamento. O que o Senhor deseja de nós nesse momento? Santificação e obediência. Santificação e obediência, santificação e obediência, porque nós estamos vivendo no mesmo padrão de Noé, povo que não quer saber de Deus, blasfemando o nome do Senhor, não querem saber de nada, vivem da vida da maneira que tem que viver, sem obediência ao Criador, sem obediência àquele que é o Senhor, né? Então, enquanto essas pessoas não entenderem isso, né? O Senhor pede para nós que já entendemos, seguimos em quê? Em obediência, em santificação, porque o seu templo, você, avivado, terá o poder para avivar outras almas, para trazer outras almas. E é assim que a igreja vai se avivar. É assim que Deus está começando a limpeza. Primeiro em nós, está limpando os altares.
Não vai ter vez para a igreja manchada, para líderes que são idólatras de Baal. Não vai ter vez. O altar do Senhor tem que estar limpo. O altar do Senhor não pode ter mancha. O altar do Senhor tem que estar em santidade. Tem que ser exemplo de Cristo nessa terra. As igrejas que estão manchadas pela idolatria em outras situações não permanecerão neste tempo. O avivamento é a limpeza. O avivamento é a limpeza de todos os templos. Primeiro, o nosso templo, do nosso coração, da nossa alma, em todos nós. Segundo, o templo da igreja. Ali é o lugar santo, ali é a casa de Deus. Não pode ter mancha no altar, não pode ter ânimo dobre no altar. Eu estou no mundo e eu estou no altar. Não existe isso. O altar de Deus é santo, é limpo, tem que ser puro, tem que ser santo. Não há tempo mais para brincadeira. Ou você é, ou você não é. Agora é o momento da separação. É o momento do conserto para aqueles que precisam ser consertados. É o momento de plantar semente nos corações. É o momento da gente se prostrar diante de Deus e pedir perdão por tudo de errado que a gente fez até hoje diante dele. Principalmente aqueles que entendem a palavra e escolhem andar ainda nas duas... escolhem não andar em santidade. Deus deseja santidade nesse tempo, para que a gente possa alcançar almas e almas para Jesus. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus possa tocar na sua mente, no seu coração, que Deus possa purificar tudo aquilo que precisa ser purificado, que Deus possa trazer todas as respostas que você necessita no seu coração, na sua mente, no seu espírito, que Deus possa te trazer para a sua verdadeira identidade, que é Ele, que é você, é a imagem e semelhança dele, que você possa ser liberta de todas as formas, para que você saiba que você é imagem e semelhança do Senhor e que não há nenhum tipo de amar, que não há nenhum outro Deus nessa terra que possa ocupar este lugar, que é o seu lugar em Cristo Jesus, e que também nada neste mundo possa ocupar o lugar de Deus no seu coração, na sua mente, no seu espírito, que Ele possa ser verdadeiramente o primeiro lugar no seu coração, na sua vida, de corpo, alma e espírito. Se renda a isso, porque nós estamos nos fins dos tempos, nós chegamos, esse é o momento de se separar para o Senhor. Se separe para o Senhor, se renda ao Senhor, porque essa é a última hora, essa é a última chance. Não perca essa passagem para a glória, a passagem onde você vai pisar nas ruas de ouro. Deus colocou ouro, porque o ouro, o dinheiro, nada disso importa. Nada dessa terra importa. Ele colocou no chão para dizer que não é nada. Vocês valem mais do que qualquer coisa nesta terra. Nada da terra vale. Só vocês valem. Só vocês em mim, na minha presença, na minha obediência, na minha santidade. Vocês precisam estar nessa situação. Desde o início, Adão e Eva, obediência, santidade. Noé, obediência, santidade. Abraão, obediência, santidade. Hoje, obediência, santidade. Não vamos falhar com o Senhor. Não podemos falhar com Ele. Não podemos. Porque se não tiver em santidade, não vai fazer parte da mesa. Entendeu? Você pode ter aceitado, mas se você não estiver no padrão de Deus, você não vai passar na porta estreita. Não vai passar. As coisas de Deus não é brincadeira. Quando você aceita o Senhor,
Você tem que aceitar com toda a tua alma. Nada desse mundo pode ser maior do que estar na glória do Senhor, de estar andando com Ele, de estar ouvindo a voz dEle. Nada nesse mundo é mais importante. Que isso? Nada é mais importante. Entendam isso, que nada é mais importante do que obedecer a Deus, obedecer o Senhor. A sua obediência vale mais do que o seu sacrifício. Que Deus abençoe o seu dia. Até amanhã.